Aqueles que são pais, chefes ou responsáveis por outros, com certeza já viveram a experiência de verem seus filhos, empregados, subordinados, fazendo algo que não deveriam fazer. E o pior, fazem muitas vezes sabendo que não podem fazer. Nossa atitude muitas vezes não é diferente desses. Nesta passagem, Jesus está dizendo que o empregado sabe que deve esperar seu patrão voltar da festa de casamento para abrir-lhe a porta e recebê-lo. Feliz é o empregado que faz o seu dever, quer seu patrão demore ou não. O bom empregado estará sempre vigilante na espera de seu patrão. Jesus usa essa figura para falar a respeito de nós, seus servos. Nós que nos declaramos cristãos, que sabemos o que fazer enquanto nosso patrão, Jesus, não vem. E muitas vezes nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nos versos 47 e 48 do texto que lemos, diz que o servo que sabia o que fazer e não fez, será punido. E também diz que o servo que não sabia o que fazer e fez coisas dignas de reprovação, também será punido. Por isso hoje quero lembrá-los de que devemos fazer aquilo que Cristo espera de nós, para sermos achados como servo fiel. Mas o que devemos fazer? Você se pergunta. Tiago, capítulo 4, verso 17, nos ensina que devemos fazer o bem. Por exemplo, sabemos que é errado caluniar os outros. Sabemos que é errado negarmos auxílios aos necessitados. Sabemos que não é certo mentir. Sabemos que devemos amar até os nossos inimigos. Sabemos que devemos perdoar a todos, independentemente do pecado que tenham cometido. Nós sabemos. Será que estamos sendo servos fiéis? Não adianta apenas saber. Precisamos praticar o bem. Não adianta apenas saber o que é certo ou errado. Devemos sempre escolher fazer a coisa certa. Deus se agrada quando agimos como nós sabemos que deveríamos agir. Um passo em direção à obediência vale mais do que anos de estudo a respeito dela, diz Chambers. Em 1 Tessalonicenses 5:18, aprendemos que em tudo devemos ser gratos. Paulo tinha autoridade para dizer estas palavras, pois ele diz que passou por necessidades, por privações, também em abundância, conforme lemos em sua carta à igreja de Filipe, no capítulo 4, verso 10 ao 15. Não importa as circunstâncias, Deus não muda e deve ser sempre amado. Paulo amou a Deus e foi grato não somente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. O profeta Abacuque esperava a destruição de seu país pelos cruéis caldeus, cujo exército fora convocado por Deus para punir o seu povo pela desobediência e atos iníquos. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Estas palavras não te fazem pensar se você tem sido realmente grato ao Senhor por tudo? Gratidão depende do que está no seu coração, não nas suas mãos. Nós sabemos
conforme está escrito em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 14, que devemos anunciar o Evangelho. E Jesus nos deu esta ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você tem anunciado o Evangelho? Tem sido uma testemunha fiel de Cristo em sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Também aprendemos, através da Bíblia, que nós devemos orar sem cessar. Conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, Jesus orava constantemente. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos que a igreja no início estava reunida em oração, quando surgiu um som do céu como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos em oração. Em Atos capítulo 4, nós vemos que os discípulos de Jesus novamente se reuniram em oração e novamente foram cheios do Espírito Santo. Estavam novamente reunidos em oração. Em Atos capítulo 12, diz que a igreja orava incessantemente. Em Atos capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que estavam orando e jejuando quando o Espírito Santo veio e disse para que se separassem a Paulo e a Barnabé. Na Bíblia e na história da igreja, as vitórias sempre nasceram e surgiram a partir de um movimento de oração. A oração é a chave da vitória. Você sabe o que fazer como cristão. Vá e faça, em nome de Jesus. Deus te abençoe.